No capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo adverte sobre a chegada de tempos perigosos nos últimos dias. O termo perigosos aqui transmite a noção de problemas significativos, dificuldades e situações estressantes. Essa condição é prevista para caracterizar os tempos finais. Comumente, quando se discute os últimos dias, muitos imaginam eventos dramáticos e catastróficos, conforme retratado nas profecias bíblicas, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, as primeiras e segundas bestas do Apocalipse 13, o início das dores com nações em conflito, distúrbios celestiais como o sol se tornando negro e os impactos da terra seguindo o soprar das 7 trombetas, cada uma anunciando seu próprio desastre. Essas alterações em nosso mundo podem não ser tão visualmente dramáticas ou imediatamente avassaladoras quanto os eventos cataclísmicos frequentemente associados à profecia do fim dos tempos. No entanto, essas mudanças mais sutis são igualmente significativas, alterando a própria estrutura da sociedade e cumprindo a profecia de tempos perigosos em seu próprio direito. Apesar de sua natureza menos evidente, essas mudanças são profundas, remodelando gradualmente nosso mundo de maneiras tão impactantes quanto os sinais mais amplamente reconhecidos dos últimos dias. Em seus escritos, especificamente no contexto da discussão sobre tempos perigosos, o apóstolo Paulo não se concentra nas calamidades externas, que podem afligir a humanidade como guerras, fomes ou doenças, mas na decadência moral e ética dentro da própria sociedade. O foco de Paulo está no caráter e no comportamento das pessoas, destacando um período marcado não pelos desafios físicos que desafiam o corpo, mas por uma profunda crise moral e espiritual. Ele aponta para a degeneração em uma maldade e depravação generalizadas, traçando paralelos com episódios históricos de significativa falha moral, como a pecaminosidade observada em Sodoma e Gomorra, a corrupção generalizada do tempo de Noé e a rebelião em Babilônia. Essas referências servem para ilustrar a profundidade da maldade humana que define os últimos dias. Paulo sugere que esse ápice do pecado e da decadência moral, reminiscente dos piores momentos da história bíblica, caracteriza a era em que vivemos atualmente. Este é o período ao qual ele se refere como os últimos dias ou tempos perigosos, um tempo não definido pelas aflições externas que afligem a humanidade, mas por uma profunda crise interna de caráter e moralidade. Segundo Paulo, é esse declínio moral e espiritual que realmente caracteriza a natureza perigosa dos tempos que estamos experimentando e testemunhando hoje. Timóteo 3, 1, 7. Isso também saibam que nos últimos dias tempos perigosos sobrevirão. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Nesse contexto, se alguém questionasse a origem da maioria dos problemas pessoais, uma resposta comum provavelmente destacaria ações egoístas de outros como um fator contribuinte. Essa observação destaca uma verdade mais profunda. O egoísmo está no cerne de muitos de nossos pecados e problemas. A tentação que levou Eva ao erro no Jardim do Éden, como relatado na Bíblia, estava enraizada no desejo de se elevar, espelhando a natureza fundamental do egoísmo. Esse egocentrismo não apenas alimenta nossos pecados, mas também cria dificuldades em nossas vidas, prejudicando nossa capacidade de desfrutar plenamente da vida. Isso nos leva a nos fechar, buscando proteção por meio do isolamento e da insulação dos outros. No entanto, há um caminho para superar esse egoísmo pervasivo, lembrando constantemente da perspectiva eterna, reconhecendo que nosso destino final é o céu, onde estaremos na presença do Senhor e entraremos nas portas da cidade celestial. Isso pode mudar nosso foco de atitudes egoístas para um modo de vida mais altruísta. Essa antecipação da glória celestial nos encoraja a nos libertar das correntes do egoísmo, inspirando-nos a viver de acordo com os valores do amor, comunidade e apoio mútuo. A busca pela riqueza é um fenômeno antigo, mas no mundo atual, a capacidade de perseguir o dinheiro atingiu níveis sem precedentes globalmente. Há uma corrida generalizada para acumular riqueza, com muitas pessoas nutrindo o desejo de enriquecer e possuir tanto dinheiro quanto desejarem. Embora o dinheiro em si seja neutro,
É o amor excessivo ao dinheiro e a busca da riqueza por meio de quaisquer meios, até mesmo em detrimento dos outros, que se torna uma questão moral profunda. Esse desejo excessivo pode levar indivíduos a cometer atos de grande dano, incluindo violência contra os outros em sua busca pelo ganho financeiro. A Bíblia aborda diretamente essa questão, afirmando em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Este versículo destaca como um foco indevido na riqueza pode afastar as pessoas de sua fé, impulsionadas pela ganância, e por fim, causar-lhes imenso sofrimento. Ele enfatiza que, embora a busca pelo sucesso não seja inerentemente errada, torna-se problemática quando supera nossos valores espirituais e morais. O chamado para contentamento é um tema central nos ensinamentos bíblicos. Deus nos encoraja a encontrar satisfação no que temos, lembrando-nos de sua presença constante e apoio infalível, pois Ele promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Esta perspectiva não tem o objetivo de dissuadir o trabalho árduo ou a ambição, mas de advertir contra permitir que a busca pela riqueza se torne nosso foco principal em detrimento de nossa saúde espiritual. Estar rico ou aspirar ao sucesso, incluindo o envolvimento no trabalho ou o início de um negócio, não é condenado. Esses esforços são valorizados e encorajados, refletindo a importância da diligência e responsabilidade. No entanto, a questão crítica surge quando a busca pelo sucesso financeiro leva à negligência de nossa saúde espiritual e princípios éticos, como destaca Marcos 8,36. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Esta pergunta retórica serve como um poderoso lembrete da futilidade final de priorizar a riqueza material em detrimento da integridade espiritual e do bem-estar de nossa alma. As pessoas frequentemente se orgulham de suas conquistas, acreditando serem superiores aos outros. Esse comportamento inclui exibir proeminentemente suas realizações, sem dar o devido crédito a Deus por permitir essas realizações. Notavelmente, essa tendência não se limita a ambientes seculares, mas também permeia contextos religiosos. Alguns líderes religiosos exibem o crescimento de suas congregações de um punhado para milhares ou mesmo centenas de milhares de membros, sem expressar gratidão a Deus ou reconhecer seu papel em seu sucesso. A Bíblia aborda esse comportamento diretamente, rotulando esses indivíduos como vaidosos. Tiago 4,16 critica explicitamente essa atitude. Mas agora vós vos gloriais em vossas presunções. Toda a tal jactância é maligna. É importante estarmos vigilantes e garantir que não adotemos uma postura semelhante. Segundo a Bíblia, o orgulho, especialmente quando omite o reconhecimento da providência de Deus, não tem lugar dentro de uma vida centrada em Cristo. Esse comportamento é indicativo de uma queda espiritual. Embora não seja nosso lugar julgar os outros, as Escrituras fornecem orientações claras sobre esse assunto. Deus desencoraja o orgulho, exceto quando serve para glorificá-lo. 1 Coríntios 1,31 encapsula esse princípio. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Este versículo nos encoraja a redirecionar qualquer inclinação para nos glorificarmos para celebrar o que Deus realizou através de nós, garantindo assim que nossos elogios estejam alinhados com a gratidão para com Ele e não centrados em nosso ego. O orgulho é frequentemente associado a um amor excessivo pelo mundo material e seus prazeres. A Bíblia adverte explicitamente contra o desenvolvimento de um apego profundo às coisas mundanas, indicando que tal apego é incompatível com o amor de Deus. Essa advertência é capturada sucintamente em 1 João 2,16, que inclui o orgulho da vida entre os traços indesejáveis que caracterizam a afeição mundana. Essas escrituras sugerem que uma preocupação excessiva com as conquistas e o status mundanos pode nos afastar de Deus, enfatizando que a humildade, não o orgulho, é o caminho que Deus deseja para nós. A humildade é retratada como a alternativa virtuosa ao orgulho e é a condição para a exaltação e crescimento espirituais. A Bíblia aconselha especialmente os mais jovens a demonstrar respeito e submissão aos seus anciãos, defendendo uma cultura de respeito mútuo e humildade entre todos os crentes. Este conceito de submissão mútua é reforçado em 1 Pedro 5,5, que aconselha todos a estarem vestidos de humildade, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. O destaque à humildade como um valor cristão fundamental
Sublinha a crença de que verdadeira grandeza e maturidade espiritual são alcançadas reconhecendo nossa dependência de Deus e valorizando os outros acima de nós mesmos. Essa abordagem não apenas está alinhada com os mandamentos de Deus, mas também fomenta uma comunidade caracterizada pelo amor, respeito e graça, qualidades que contrastam fortemente com o egocentrismo e a arrogância promovidos pelos valores mundanos. A blasfêmia envolve desrespeitar ou mostrar desprezo pelo cristianismo. Esse comportamento é frequentemente observado entre descrentes que ridicularizam ou fazem comentários depreciativos sobre a fé. Ações ou palavras que desrespeitam ou mostram irreverência para com Deus e assuntos sagrados são consideradas blasfêmias. A mídia moderna frequentemente zomba do cristianismo ou de Jesus Cristo, com inúmeros programas de TV que são francamente blasfemos. Isso reflete a era em que vivemos, onde filmes que zombam de Cristo não são incomuns. Infelizmente, isso não se limita à mídia. Mesmo em algumas igrejas, sermões que pregam mensagens blasfemas são entregues em face de crescentes desafios à reverência religiosa. Entre os mandamentos dados na Bíblia, a diretriz de obedecer e honrar os pais se destaca como um especialmente vinculado a uma promessa. Este mandamento, destacado em Efésios 6:1-3, instrui os filhos a obedecerem a seus pais no Senhor, pois isso é correto. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este versículo não apenas exige obediência aos pais como um dever moral fundamental, mas também associa uma bênção a esse ato de obediência, prometendo bem-estar e longevidade àqueles que seguem esse mandamento. A exigência de obedecer aos pais reflete um princípio universal que transcende fronteiras culturais e religiosas, enfatizando o respeito, a gratidão e a reverência dentro da unidade familiar. No entanto, relatos contemporâneos de desobediência extrema, como casos em que crianças prejudicam seus pais, destacam uma profunda decadência moral e social. Essa tendência alarmante não apenas destaca a necessidade de um compromisso renovado com valores fundamentais de respeito e honra dentro das famílias, mas também sinaliza uma necessidade mais ampla na sociedade de abordar as questões subjacentes que contribuem para tais atos extremos de desobediência. Isso destaca a importância de ensinar e inculcar o respeito pelos pais e mais velhos como essencial para o bem-estar individual e da sociedade como um todo. A Bíblia enfatiza a importância da gratidão, instruindo os crentes a darem graças em todas as circunstâncias, pois isso reflete a vontade de Deus para nossas vidas. Este princípio é articulado em 1 Tessalonicenses 5,18, que afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa diretiva destaca a expectativa de que a gratidão deve permear todos os aspectos da vida de um crente, espelhando o exemplo dado por Jesus Cristo. Isso é exemplificado na história dos 10 leprosos, onde apenas um voltou para expressar gratidão a Jesus por sua cura, um gesto que Jesus elogiou por seu reconhecimento da graça de Deus. Contrastando, a tendência a reclamar é prevalente no mundo, mesmo entre aqueles que foram abundantemente abençoados por Deus. Essa atitude revela uma falta de consciência ou apreço pelas bênçãos recebidas, demonstrando um afastamento do chamado bíblico à gratidão. Em vez de sucumbir à ansiedade, preocupação ou reclamações, as Escrituras aconselham os crentes a se aproximarem de Deus com gratidão. Filipenses 4:6 encapsula essa abordagem. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Este versículo destaca o poder transformador da gratidão, sugerindo que a gratidão pode reorientar nossa perspectiva, nos permitindo focar na provisão e cuidado de Deus mesmo em tempos desafiadores. Assim, a exortação bíblica de ser grato em todas as circunstâncias convida os crentes a cultivar uma consciência contínua da presença e bênçãos de Deus em suas vidas, promovendo um espírito de gratidão que transcende desafios situacionais e está alinhado com os desejos de Deus para nós. A santidade inerente de Deus e a pureza moral estabelecem um padrão que não tolera o mal. Para manter um relacionamento com Ele, é imperativo que também busquemos a santidade, nos distanciando de todas as formas de mal. Essa separação não é apenas para nosso benefício,
mas nos permite nos tornar vasos de honra usados por Deus para manifestar sua glória. Tanto no contexto dos últimos dias, as Escrituras advertem que o valor atribuído à santidade na vida cristã diminuirá. Hebreus 12:14 enfatiza a necessidade de buscar a paz e a santidade como pré-requisitos para ver o Senhor, destacando o papel integral da santidade na vida do crente. Além disso, 1 Pedro 1:14-15 chama os crentes a uma vida de obediência, instando-os a não voltarem a comportamentos passados motivados pela ignorância, mas a emular a santidade de Deus em todos os aspectos de sua conduta. Esta diretriz, sede santos porque eu sou santo, é um poderoso lembrete da alta vocação à qual os cristãos são convocados.